Opa, opa, chegou. Boa Olá, noite. gente, boa noite. Peraí que eu vou aumentar teu volume, que daí agora ficou muito baixo pra mim. Gratidão, Deixa então eu- vamos por mais essa live, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é André Peixoto, né? Como vocês puderam ver no post de divulgação, eu sou constelador, sou psicanalista, né? E eu e a Val estamos nesses grupos, né? Desde o mês passado fazendo grupos de tratamento coletivo, né? Boa noite, Rai, né? Então, o primeiro grupo foi sobre desbloqueando o amor, tivemos resultados maravilhosos. Daí depois tivemos agora no começo do mês o da criança interior ferida, aliás, né? E amanhã, então, mas as inscrições vão até hoje, às 10 da noite, nós teremos um grupo sobre ritual da autoestima. E para quem ficar até o final, vai descobrir um bônus que nós vamos lançar só para quem participar desse grupo da autoestima. Mas Olha enfim, lá. Val, As pessoas não podem sair da live, né, André? Só vai é, participar quem estiver ao vivo, certo? é para saber o que bônus nós vamos dar, porque a gente já cobra barato demais, né? Porque para quem não sabe, uma mesa radiônica comigo custa 450. O tarô da Val é R$ 200, ó. 650 se fosse um valor, uma sessão individual. Mas vocês pagam só 135, vão ter 3 mesas radiônicas e mais o tarô. Gente, tá barato demais. Então assim, ó, é só vocês pegarem. Ai, ó, a Tânia disse que vai ficar até o final para saber que bônus que é isso. Gratidão, Tânia. Vai ganhar, Mas ela quer enfim. ganhar. Mas o bônus, gente, é para quem for entrar no grupo, no grupo desse da autoestima, que é R$ 135 por pessoa para esses 3 dias de mesas coletivas trabalhando a autoestima. Mas vamos lá então. Por que eu e a Val decidiu fazer essa live sobre a criança interior, né? Porque a gente não percebe que a nossa criança ferida, ela faz com que a gente tenha vários bloqueios na nossa vida. E aqui a gente não está falando só de bloqueios energéticos e espirituais, a gente está falando de bloqueios físicos também. Por exemplo, tu é uma pessoa que está muito no fluxo da autossabotagem, tu tem aquela sensação de tu não merece alguma coisa, né? Ou tu não merece amor, ou amor não existe, né? Se tu é mais aquela pessoa coração de gelo, sabe? Ai, gratidão, Rai. Então, assim, ó, se tu sente que tem algum bloqueio na tua vida, tu precisa olhar para tua criança interior. E tem gente que tem pavor de falar sobre isso. Mas quando a gente não consegue olhar, quando a gente não se permite olhar para, de fato, a nossa criança, a gente não consegue desbloquear a nossa vida. Vamos dar um exemplo muito prático. São 5 feridas da criança interior, eu vou falar 5 aqui, mas eu vou dar um exemplo muito prático. Ó, feridas: rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Essas são as 5 feridas. Só que todo mundo tem alguma ferida que se destaca. E a ferida que se destaca na gente é aquela ferida que quando a gente sente aquela dor, a gente vai para a luta. Vamos lá então. Uma pessoa que acha que amor não existe, ela tem a ferida do quê? Ela tem a ferida da rejeição. Por quê? Quando ela era criança, ela sempre foi polida, pode isso, não pode isso. E a pessoa foi se moldando para que esperavam dela, não de fato porque ela gostaria. Então a gente consegue ver isso não só nela, em relação ao relacionamento amoroso. Uma pessoa que não acredita em amor, ela vai trabalhar com que os pais ou quem criou ela quer que ela trabalhe. Por quê? Porque se ela não ama o outro, ela também não se ama. Porque não tem como a gente dar uma coisa que a gente não tem, entende? E daí tem muita gente que confunde abandono e rejeição. E daí acho que é bom falar aqui também. A rejeição é quando teve vamos começar pelo abandono, que é mais fácil. O abandono é quando teve algum vínculo emocional. Vamos dar um exemplo. Quando um pai abandona um filho, teve um vínculo que foi quebrado por esse pai. Ou, por exemplo, o pai fez filho e não assumiu, mas em algum momento ele teve contato com esse filho, foi abandono, porque gerou um vínculo. Mas agora, se esse cara só engravidou a mulher e nunca mais apareceu, isso é rejeição. Porque a rejeição é: eu não quero nem saber da tua vida, eu nunca fiquei sabendo, então nunca foi estabelecido um vínculo emocional. E quando a gente fala sobre isso, muita gente pensa assim: então quer dizer que meus pais moraram comigo então, e me criaram, quer dizer que eu não tenho freio da rejeição? Pode ter também. Porque uma coisa é o que a gente vive, outra coisa é uma coisa que a gente sente. Principalmente quando nós somos crianças, nós somos muito pequenos para conseguirmos entender a complexidade que é a relação das pessoas,
o mundo adulto. Então, a gente introjeta essas feridas de acordo com a nossa perspectiva. E isso não quer dizer que a nossa perspectiva de fato estivesse errada ou certa. É simplesmente a nossa perspectiva. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que sabe que os pais tentaram abortar, ou que foi uma gravidez indesejada, né? Essa criança, essa pessoa hoje, como adulta, ela tem a ferida da rejeição. Por mais que os pais falem assim, nossa, eu amo meus pais, tá, vamos lá. Eu tive os dois com os 8 anos de idade. Então, o que acontece? Uma pessoa que sabe que ela não foi desejada pelos pais, por mais que ela fale que eu amo os pais, por mais que os pais falem que tem essa dor dentro dela. Por quê? Olha, eu não fui uma filha que os pais queriam que eu fosse. Tipo assim, eu fui um acidente, sabe? Ou pior ainda, quando os pais falam, a gente tentou te abortar e não conseguiu. Olha a dor que essa pessoa vai carregar de ela sempre ser o que os pais querem que ela seja. Porque daí, pelo menos, ela não vai ser um peso tão grande na vida dos pais. Então pensem aí, vocês trabalham com o que de fato vocês desejam trabalhar ou com o que a sociedade, a família, os pais induziram vocês a trabalhar? Então quando a gente começa a perceber isso, por exemplo, eu não estou dizendo que a gente nunca possa fazer transição de carreira, mas olha quantas pessoas hoje em dia fazem essa transição. Entende? Vocês acham que isso é natural? Não é natural. As pessoas deveriam ter o direito de trabalhar com o que elas sempre desejaram. Eu vou dar mais um para vocês. Eu fiz essa transição de carreira também. Mas desde criança eu sabia que eu queria ser professor. Mas eu também sabia que eu não queria ser só professor. Porque eu ia enjoar um dia da sala de aula. Apesar de ser jovem, eu dei mais de 10 anos a aula em sala de aula. E foi uma experiência bacana, foi, né? Eu ainda fiquei, depois de sair de fato da sala de aula, eu ainda dei aula particular e tal, eu também conto como aula, né? Mas hoje não me vejo mais como professor de escola, assim, de ensino médio, sabe? Não vejo isso. Por quê? Porque eu percebi que aquilo era bom para mim, mas me limitava demais. Por quê? Porque eu não era grevista. Então a direção tinha que ir na escola para abrir por causa de mim. Vamos lá então. Tem uma creche de crianças feridas. Hoje estou melhorando com meditação, conhecimento com vocês. Ai, gratidão. Que seja cada vez melhor para ti. Então essa é a questão. A gente pode ter 5 feridas emocionais? Sim, podemos. Né? Porque cada fase da vida está ligada a uma dessas feridas. E quando acontece algo que nos tira do eixo, a gente acaba fixando nessa dor. Né? Então vamos lá. Ferida da rejeição. Geralmente foi uma gravidez indesejada, ou os pais, tipo assim, nossa, tu é uma praga na minha vida, sabe? Quando os pais amaldiçoam os filhos, né? Sem querer. Tá, não, mas tu voltou aqui de boas, né? Mas enfim, gratidão por ter voltado então. Depois a gente tem a ferida do abandono, que foi o que eu falei pra vocês ali, né? Val, tô falando muito, tu quer falar, Val? Não. Fique em paz. Gente, esse sotaque que as pessoas... Muita gente aqui de São Paulo, tá? Porque ele é de Porto Alegre, o Andrei, tá? Que não falou para quem não conhece, por isso que ele fala né? Um pouquinho diferente do nosso sotaque aqui, que eu já estou acostumado, porque ele foi meu aluno e a gente fala todos os dias, né? Então é isso, hoje ele é meu parceiro aqui no trabalho. Mas fica à vontade, eu vou entrando aqui conforme, tá? Explana o que você precisa e depois a gente troca. Nossa, tu falando essa questão do sotaque, eu tenho uma dúvida que eu sempre pergunto pra gente de falar. Vocês acham mesmo que eu tenho sotaque gaúcho? E vocês acham que a gente fala cantando mesmo? Fala. Gente, eu acho que isso deve ser tão estranho pra vocês, porque eu fico pensando, gente, se fosse eu ouvir um sotaque assim, eu ia achar isso muito estranho. Até que você não canta tanto, porque você é de Porto Alegre, mas se você fosse esse tipo do Rio Grande do Sul, a gente sentiria mais. Mas esse a gente não fala, né? Então a gente tá, né? Paulista não tem outros hábitos, mas é legal, também gosto. Sim. Tá, então vamos lá então. A ferida do abandono. Então a ferida do abandono foi aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Teve um vínculo que foi quebrado. Vamos dar um exemplo. Quando a mãe está grávida, né? Como psicanalista, eu sempre oriento as mães e os pais a fazerem isso. Eu não sou contra ter outro filho um em cima do outro. O problema é quando os pais esquecem do segundo filho, o filho que já nasceu, entende? Então, por exemplo, quando uma criança está muito pequena e a mãe engravida, vocês já perceberam que essa criança, ela retarda? É como se ela voltasse para a fralda ou ela falasse errado de novo. Porque é uma maneira inconsciente que a criança tem de demonstrar que ela está se sentindo abandonada, que ela está se sentindo esquecida pelos pais. Então,
tu pode, o pai pode ter os pais podem ter te feito essa ferida sem eles perceberem. Então, por exemplo, tu já tinha nascido 2, 3 anos de idade, ou até 10 anos de idade que fosse, e entrou uma outra pessoa. Tu vai sentir o que é abandonada. Porque a criança não consegue entender que naquele momento, né, os pais precisam dar prioridade para aquele bebê. Mas os pais também esquecem de dar prioridade para os outros filhos. Vamos lá, a Roberta falou. A Roberta tem uma questão já faz algum tempo que a gente tenta desmembrar isso, apesar que eu acho que ela já começou a meio que desmembrar, tá? Mas eu, por exemplo, eu sou a filha mais velha, né? E eu lembro que quando meu irmão nasceu, ele tem 2 anos e 7 meses diferentes de mim. Eu fui no hospital, porque naquela época eu podia, né? Hoje também pode, mas naquela época era mais fácil. Meu pai infiltrou, porque era um hospital particular. E eu cheguei para minha mãe e disse assim, eles falam isso até hoje, que eu falei para minha mãe, nossa, ele é tão bonitinho, né, mamãe? Mas é assim, você não vai levar ele para casa, né? Porque eu era a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, né? Eu era a primeira, eu era o meu reinado, né? E quando meu irmão chegou, ele acabou com o reinado. E isso me acompanhou até a adolescência, eu tinha muitos ciúmes dele, assim, cuidava dele como mãe, como eu tentei fazer isso na vida adulta, e ele cortou isso, e agora a gente tem uma relação até amigável e legal, mas eu tinha uma coisa de ciúmes, eu sempre falava, mas seu filhinho, você protege seu filhinho, sempre foi, apesar do meu pai me mimar bastante, mas eu tinha essa disputa com meu irmão, né, muito interessante, era uma coisa muito natural, eu não tinha motivo, na verdade a gente era cuidado da mesma forma, mas eu senti que ele veio para tirar o meu reinado, o meu espaço. A Roberta Santana, ela sempre relata isso, eu não me recordo da minha infância, só alguns episódios, será que pode ser uma criança ferida? Certamente é, Roberta, por quê? Como a gente tem muitas feridas na infância, tipo assim, muitas feridas muito profundas, o nosso inconsciente, ele acaba esquecendo, né? Por quê? Porque como forma de nos proteger desses segredos, dessas memórias que de alguma forma vão trazer algum trauma pra gente. E o nosso inconsciente, ele é incrível, porque realmente a gente não deve forçar naquilo que a gente acha que não está preparado, porque a gente não sabe o que vai descobrir. Vou te dar um exemplo, né? A Val mesmo, vamos dar um exemplo da Val. Eu, André também, né? Eu sou o filho mais novo e a minha sobrinha mais velha, ela nasceu quando eu tinha 12 anos. Eu não voltei a retardar, a falar mais errado e tal, mas eu me incomodei com a presença da minha sobrinha. Quando a gente descobriu a gravidez da minha irmã, eu fiquei muito incomodado, sabe? E era muito visível que eu estava muito incomodado. Por quê? Porque ela estava tirando meu espaço, porque ninguém mais perguntava como é que estava o André, ninguém me dava, eu devo um presentinho pro André, porque as pessoas pensavam na sobrinha do André. Então, por muito tempo, né, eu nunca tratei minha sobrinha mal, mas a minha sobrinha sempre soube disso. Né? Porque as pessoas, até hoje, as pessoas falam isso, que o tio André tinha ciúmes da sobrinha. Mas isso é natural. Por quê? Porque ela tirou meu espaço. Eu não era mais o mais novo, eu não era mais o mais importante. Agora tinha uma criança, né? Enfim, hoje minha sobrinha já tem 19 anos, ela fez 19 recentemente, porque eu já tenho 31, e a gente tem uma relação muito legal. Tanto é que quando a minha irmã engravidou, porque essa minha irmã agora tem 3, né? Essa é minha sobrinha, um sobrinho e uma outra sobrinha, eu sempre falei para minha sobrinha, olha, talvez tu passe pelo que o tio André passou, e tá tudo bem tu passar por isso, porque é natural, porque por muito tempo tu foi a única, né? E a minha sobrinha, ela não passou por isso, né? Nem quando nasceu o irmão, quando nasceu a última irmã. Só que o meu sobrinho do meio, né, o que fez 12 anos ontem, ele passou por isso. Quando a minha sobrinha mais nova nasceu, que também é irmã dele, né, que tem 5 anos, ele voltou a falar errado. E eu peguei e falei para minha irmã, isso é muito natural, isso é uma maneira inconsciente que ele tem de demonstrar que ele está insatisfeito, de demonstrar que ele está se sentindo inseguro, de ser abandonado e tal, sabe? Então eu sempre dei muitas essas orientações porque é natural, gente. Quando a gente sente que a gente perdeu o nosso espaço, é natural nós agirmos dessa maneira. Andrei, agora com o pessoal. Oi. A Tânia colocou aqui 2 questões que acho que você não está conseguindo acompanhar. Ela pôs assim, criei meus 3 irmãos, porque minha mãe não quis nenhum. E na verdade, assim, o que ela colocou aqui em cima também, que a gente precisa ver, boa noite, Carol. Deixa eu ver isso aqui, querida, deixa eu ver aqui, ó. Ela colocou assim, eu me recordo de tudo.
Gostaria muito de fazer um tratamento profundo. Tá. Vamos lá, então. A Maria também entrou, boa noite. Hoje sou uma pessoa que o mundo me ensinou demais, né? Deus, na verdade. A gente entende tudo isso, sabe, Tânia, mas o que a gente precisa entender, eu vou falar agora como terapeuta, né? E porque eu também fiz transição de carreira com 50 anos de idade, né? Eu vou outubro agora completar 56 anos. Então, assim, a gente precisa olhar para dentro e olhar as nossas mazelas, as nossas gavetas, o nosso inconsciente, porque esse autoconhecimento nos liberta para muitas outras questões. Uma criança ferida, uma situação inconsciente, muitas vezes, te trava no medo, te trava no achar que não é merecedor, te trava de você, eu não mereço isso, eu não me valorizo. É mais ou menos o trabalho que a gente vai estar fazendo a partir de amanhã, né, da autovalorização, do autoamor, da autoestima, que é muito importante. Porque as pessoas confundem tudo isso como um egoísmo. Eu estou olhando para mim, só estou pensando em mim. Não é nada disso, né? O egoísmo é que a gente aprendeu muitas coisas que não... Né? Agora a gente percebe que não faz muito sentido. Mas assim, na verdade, a gente precisa sim cuidar mais de nós e nos conhecer melhor. Porque a partir do momento que a gente faz o nosso mundo, o nosso espaço melhor, o nosso entorno também melhora. Isso é uma consequência. E também, algumas pessoas já não vão fazer mais parte desse contexto. Então, essa coisa de ser apegada, de querer as pessoas sempre ao nosso lado, talvez essas pessoas partam. E está tudo bem, porque a sua energia está numa frequência e a energia dela está em outra. E não precisa bloquear, brigar, nem nada. Isso é natural. Mas a gente tem essa coisa de querer controlar o mundo. E, na verdade, o controle nunca esteve nas nossas mãos e não vai estar. Agora, menos ainda com o processo de expansão de consciência que a gente está de Júpiter, né? Então, essa expansão, essa transição planetária é justamente para mexer, dar uma chacoalhada na gente, sabe? De chacoalhar e falar assim, epa, vamos voltar lá na nossa essência humana, que a gente perdeu um pouco do humano. Eu mandei para algumas pessoas, eu fiquei até impactada. Eu sou messiânica, como a maioria sabe aqui, mas isso, religião, é o que menos importa. Eu recebia um podcast de uma espiritualista, espírita, na verdade, que eu fiquei meio impactada. Ela disse assim, na soma do bem e o mal, nós somos 42% da humanidade. O restante, que são 58%, que é mais do que a metade, sobrevive. Gente, isso é muito sério. A pessoa que sobrevive é aquela que ganha o dinheiro para comer, para dormir, né? Amanhã a mesma coisa, amanhã a mesma coisa, amanhã a mesma coisa. Ela não está preocupada em mudar, modificar, né? Transbordar, ajudar, fazer um movimento mais humanitário. Ela está preocupada no sustento, na escassez, ela vibra nisso. 58% da humanidade vive na sobrevivência. Você sabe o que é isso? Isso é muito sério, né? Por isso que a gente passa por tantos desafios hoje e às vezes a gente não entende. E eu costumo dizer, isso é uma coisa minha, e pelos estudos que a gente faz, pelas religiões que a gente escuta, né? Porque eu tenho clientes de todas as religiões, a gente sabe que o ano que vem é um ano que a gente vai ter que escolher em que lado a gente quer ficar. Se é no positivo ou no negativo. Porque a gente não vai conseguir mais transitar. Sabe esse trânsito que a gente fica na dualidade, do bem e do mal, da sombra e da luz? Isso vai acabar. Nossa, que medo. Não, o medo paralisa, não é o medo, é a consciência de que nós precisamos ser melhores a cada dia. E essa história da criança ferida e criança interior, ela faz todo um processo de a gente fazer um processo de autoconhecimento, de descobrir o que está me travando. Porque às vezes é uma coisa muito simples. Às vezes seu pai, sua mãe, ou quem te criou, fez o melhor, é o que eles tinham para dar. Só que você, como criança ou como adolescente, entendeu que aquilo não era bom. E aí você guardou na caixinha e leva isso e arrasta por uma questão, às vezes, de muito tempo sem consciência, que acaba com a tua vida. A Carla Bologna, que está aqui com a gente, ela é uma excelente consteladora também, como o Andrei também faz constelações. E eu participo do grupo dela há muitos anos. E a gente vê lá nas constelações o que acontece. E quando a gente faz as curas, a vida da pessoa, às vezes até sutilmente, ela se transforma. Tá?
E a gente fala, não, essas coisas não funcionam. A gente experimenta. A gente ficar com essa autossabotagem mental não vai fazer a gente sair do lugar. Então, experimente. Eu também fui uma pessoa muito mental e eu aprendi que eu tenho que seguir a minha intuição. Porque essa é a minha essência. Conhecer, estudar, o Andrei gosta de estudar, mas mais até do que eu, gosto também de estar fazendo estudo lá do livro Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleão Hill, e eu aconselho todos vocês a lerem, porque ali tem muito do que a gente precisa refletir na vida de hoje, porque ele faz um podcast como se ele fizesse uma entrevista com o diabo, e é onde a gente se pega no negativo, né? Inclusive hoje o Tadashi falou alguma coisa nesse sentido. A Tânia pôs, gostaria de fazer constelação. Depois eu vou te passar o contato da Carla Bologna e do Andrei, tá? Porque eu não sou consteladora, mas eu participo. A Lígia entrou agora. Então, eu só quis te interromper um pouquinho por essa questão da Tânia e da Roberta Santana também, né? Porque tem alguma trava, com certeza tem. Então, existem muitas ferramentas que podem te ajudar, né? Tipo, o Andrei tem lá, ele é psicanalista, ele é astrólogo, ele é oraculista, ele faz mesa radiônica, o que mais? Você faz tanta coisa, né? Enfim, ele tem muitas terapias. Eu também tenho algumas terapias. A Carla faz a constelação. Sabe, não importa a terapia. A Tânia pôs, estou lendo A Lei do Triunfo, que também é de Napoleão Hill. É maravilhoso também. Napoleão Hill é um pensador maravilhoso. Mas esse Mais Esperto do que o Diabo, eu aconselho todos vocês a lerem. Tem até em PDF, tá? É um livro maravilhoso, porque ele fala onde a gente trava. Então, eu vou dar só um spoilerzinho onde a gente trava. No medo e na alienação. Sabe que você é ser alienado? É assim, ó, você olha só aqui, ó. Né? Olha lá, aquela coisa, exatamente, Val, constelação é uma técnica muito transformadora, né? É muito transformadora mesmo, né? A Vânia chegou agora, seja bem-vinda. Então, assim, a Lígia também. Então, a constelação é uma coisa que ela vai lá no sistema, né? Ela faz com que a máquina funcione, a engrenagem funcione, mas existem leis para isso, a lei da ordem, a lei, né? Existem leis que regem essa técnica, como tem na psicanálise, como tem na astrologia, como tem nos oráculos, como tem nas terapias em geral, o registro sarcástico, não importa, tem tantas terapias, né? Então a gente tem que ver o que tá, mas a gente precisa começar a experimentar isso. E entender que às vezes é sutil, às vezes a gente quer receita de bolo. Gente, receita de bolo não resolve a vida de ninguém, receita de bolo. Porque a receita de bolo para mim pode ser uma, e eu te dar a mesma receita e para você não funcionar. Então, não dá para a gente enquadrar, né? Não dá para a gente enquadrar. Mas essa história do que o Andrei está falando da criança ferida é muito importante. Porque é uma trava que às vezes a gente nem sabe o que aconteceu. Eu mesmo tive uma infância maravilhosa e uma adolescência, mas hoje eu me deparo com coisas que eu achei que era extremamente saudável, e não era. Certo? Porque eu acabo me tolhendo em algumas situações agora na fase adulta. Então, o autoconhecimento, ele dá trabalho, sabe? Não é uma coisa simples de fazer, é bem trabalhoso, mas é libertador. E não é se conhecer para manipular as pessoas, não é isso. E também não tem essa de você querer ficar mudando as pessoas. Quem tem que mudar somos nós. A gente não consegue nem se mudar, quer mudar o outro. Né? Então a gente tem que cuidar do nosso mundo para que o nosso entorno melhore e as coisas se encaixam. Quando antigamente eu falava isso, até acho que a Vânia uma vez comentou isso, as pessoas falavam assim, nossa, Val, é tão estranho isso que você fala, eu não entendo isso. Começa a fazer sua mudança, você vai entender como seu entorno muda. As coisas se encaixam, pessoas se afastam, outras se aproximam, e a coisa começa, né, a engrenagem começa a funcionar. Mas para isso eu preciso fazer as curas necessárias. E isso dá trabalho. Não é isso, Andrei? Vai lá, que eu já te interrompi. Bora. Vamos lá, então. Falando daquela questão que ela falou que deseja fazer um tratamento profundo. O tratamento esse que vai começar amanhã, que é o nosso ritual, então serão 3 dias com a mesa radiônica alquímica do São Germain. Eu até estou com ela aqui do meu lado, vou mostrar para vocês. Onde a gente vai trabalhar, que tem várias técnicas, né, várias ferramentas dentro dessa mesa, onde a gente vai trabalhar todos os bloqueios que estejam impedindo que vocês destravem a autoestima.
É óbvio, gente, que uma sessão coletiva, ela traz muito resultado também. Mas óbvio que o melhor é uma sessão individual, porque daí é um tratamento exclusivo para ti. Mas, ali, como a Sandra mesmo disse, né? Ela já participou desses 2 grupos que nós já tivemos, que esse é o terceiro meio da Val. Ela participou dos 2, ela chegou em resultados maravilhosos. A Lídia já participou também, que está aqui na live, né? Que se vocês quiserem falar, mas não se sintam obrigadas, porque aquilo, a gente precisa se permitir essa mudança. Daí tu falou também que tu deseja fazer constelação. Bem, eu, Andrei, tá? Eu cobro R$530 a sessão de constelação familiar. Bem, eu não sei de onde tu é, mas eu sou de Porto Alegre e eu faço constelação presencial e online através do Google Meet, tá? Só trabalho com constelação com pessoas. Aquela com bonecos eu não trabalho mais. Mas, enfim, para ela dizer, eu me recordo de crianças feridas, tudo que aconteceu hoje, eu tenho 60 anos, sou uma pessoa melhor. Uma outra coisa que tu falou ali é que a tua mãe rejeitou os teus irmãos, e tu teve que ser a mãe. Ali, o que a gente já percebe? Os teus irmãos com certeza têm o quê? A dor da rejeição, porque eu fui rejeitado pela minha mãe, possivelmente pelo pai também, talvez eles sintam essa questão do abandono, e tu tem o quê? Provavelmente, isso não quer dizer que tem, provavelmente tu é filha da humilhação. Por quê? Se eu não for a filha boa, se eu não for a filha que vai assumir os meus irmãos, eu sou ruim, eu sou incompetente, eu sou desonesta. Enfim, tu pode ter ouvido isso ou introjado dentro de ti, porque tu deveria fazer o que era esperado que tu fizesse. Mesmo sendo os teus irmãos. Mas eu era a filha mais velha, mas eram irmãos. Mas eu entendo que muita gente passa por isso, porque não quer que os irmãos se sintam desprotegidos. Mas daí eu deixo essa reflexão para vocês. E outra coisa, Andrei, que você pode colocar, que a constelação também fala, porque ela na verdade, não por questão dela própria, né, Tânia, mas por uma questão emergencial ali, que alguém tinha que cuidar dos seus irmãos, você estava no papel que não era seu, você não era a mãe deles, você era a irmã deles. E quando a gente sai do nosso lugar, sai da lei da ordem, a máquina não funciona. É a mesma coisa que você cuidar demais do marido e virar a mãe do cara. Eu saio da posição de amante, de companheira e viro mãe. O que ele vai procurar? Uma amante. Você sai do seu papel. Isso eu posso falar de tabela, porque eu fui traída várias vezes por conta disso. Mas eu não tinha consciência. Quando eu comecei a observar que cuidar demais, eu saio do meu papel e tenho mais uma coisa maternal e fraternal, e que isso não é saudável, toda vez que eu estou no exagero, eu recuo. Mas eu tenho que ficar atenta porque eu caio na armadilha. Eu tenho lua em leão, então não adianta, né? A gente precisa saber aonde está. Por isso que a gente precisa se conhecer. Para saber o que eu tenho de forte, eu alimento, e o que eu tenho de sombra, que é um movimento não tão confortável, não tão bom, que pelo menos eu olho numa questão de alerta. Se eu puder mexer e modificar, melhor ainda. Né? Mas às vezes sozinho a gente não consegue, a gente precisa de alguém, uma ferramenta. E eu me coloco como o Tadashi mesmo fala, né, que a Tânia acompanhou o Tadashi, a Carla também conhece, outras pessoas aqui. Ele fala uma coisa que eu também aderi na minha vida. Eu me coloco a serviço, sim, de Deus. Eu sou um instrumento de Deus. Então, se você me coloca como um instrumento, eu tenho que ser aquela pessoa que consigo ajudar a pessoa a encontrar o próprio caminho, né? Eu não sou a dona da verdade, mas eu posso ser um instrumento que Deus utiliza para, né? A ministra Dagmar está aqui e a gente tem muito isso também na Messiânica. Então, de se colocar como um instrumento de Deus e sair do lugar de Deus, né? Porque nós não somos Deus. A gente não pode desejar algo que a gente não sabe se é melhor ou pior para a pessoa. Olha, eu quero muito que a pessoa se cure, que ela sobreviva. Quem diz que isso é melhor para ela? A gente não tem. É que no apego, no desespero, a gente decide, mas essa decisão não é nossa. A Lígia pôs, foram 2 tratamentos coletivos excelentes, mas ainda vou fazer individual assim que puder. Porque mexe, mesmo sendo coletivo, a gente está mexendo na energia. A gente fez isso também, eu e o Andrei, para facilitar e ajudar as pessoas a realmente trabalhar, né? Que nem lá, a Tânia pôs, sim, 5 anos com eles no ITK. Então, eu estou há 5, 6 anos também, já fiz parte da comunidade do Tadashi. Então, meditação é uma coisa muito legal, porque a meditação faz você olhar para dentro. E isso tudo é treino, gente. É perseverança, não é uma coisa só.
sabe? Não é uma única vez, isso não existe, isso é quando a pessoa te fala assim, olha, se você fizer terapia, uma terapia só comigo, eu vou resolver todos os seus problemas, isso não existe, isso é uma ilusão, tá? Quanto mais você vai cavocar ali onde você tem a sua casinha da sombra, mais coisa vai aparecer para você trabalhar, né? A Tânia, pois, gosto muito das suas lives também, obrigada, querida. Então, assim, é isso, né? A gente tenta se colocar na ferramenta do bem, do amor, da ajuda, do instrumento, mas assim, não adianta só eu, o Andrei e outras pessoas que fazem terapia, a Kali e tudo mais, querer. A gente quer. Mas se você não quiser, a gente não consegue fazer nada. Quando você não se abre para, né, para o olhar, pelo menos, para abertura, para começar, eu faço mapa astrológico, o Andrei também faz, o Andrei foi meu aluno. Então, assim, a gente dá a direção. Agora, se você não quiser, você tem o livre-arbítrio de escolher não. E não é não, eu não consigo. Nem Deus consegue fazer nada se você não decide fazer algo. Tudo na vida precisa de movimento, o universo é movimento, né? Ó, o primeiro movimento tem que ser nosso, a Rai falou a verdade. Aí até, Andrei, suas palavras foram maravilhosas. Então, assim, é legal isso, mas outra coisa também, gente, eu gostei do que a Tânia falou, porque isso me veio agora, antes de deixar o Andrei concluir, que nós dois falamos bastante, né, Andrei? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, e isso é uma coisa que eu me policio, sabe? Eu fico muito feliz quando vocês elogiam a gente e tal, mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa chamada ego. A Carol pôs assim, eu estou assistindo e fazendo encomenda, tá trabalhando. Porque assim, ó, quando a gente fica elogiando muitas pessoas, inflama uma situação natural do ser humano, né? Então, é legal, a gente se sente bem e tal, mas eu me policio porque eu não quero virar uma estrelinha, sabe aquelas estrelinhas que se acham a melhor de todas, o melhor de todos os seres humanos. Eu me policio quanto a isso, porque a gente recebe elogios e fico muito feliz porque é um reconhecimento pra gente. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego, sabia? Porque senão a gente se inflama de uma tal forma e a gente se coloca na posição de Deus. E isso não é nada saudável. Isso é o movimento da derrocada, de você realmente ladeira abaixo. É um movimento que não é bom. Então, a gente precisa sempre querer melhorar, porque nós podemos melhorar a cada minuto, a cada dia, se a gente quiser melhorar. E isso dá trabalho. Não é milagre, não cai do céu. Eu não acordo hoje, amanhã estou maravilhosa, isso não existe. É a mesma coisa que você está gordinha lá, se não fizer atividade física constantemente, uma dieta, você não vai emagrecer e ter o resultado que você deseja. Isso dá trabalho. Preciso de foco, né? Determinação, foco, saber aonde eu quero chegar. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu chego em qualquer lugar que tá bom. Mas vamos dar continuidade no tema aí que a gente desviou um pouquinho, bora. Sim. E aí o que acontece, gente? Para quem desejar participar desse tratamento da autoestima comigo e com a Val, as inscrições vão até hoje às 10 da noite e custa R$ 135 por pessoa. E o que acontece quando a gente passa por esse tratamento de mesa radiônica? A gente sempre pede que vocês tomem bastante água, porque a mesa radiônica ela trabalha a nível celular. Então, por exemplo, se tem algum bloqueio físico, sei lá, eu acabei, tô com algum princípio de gripe, resfriado, alguma coisa assim, isso também vai sair. Então, é super natural. Mas continuando ainda sobre as feridas, eu falei então na rejeição, do abandono. Próxima ferida, traição. Qual é a ferida da traição? Isso geralmente acontece quando a criança já entende sobre os pares. Por exemplo, meu pai tem minha mãe, enfim, assim por diante, e eu não tenho ninguém. E daí a criança entra naquela fase, por exemplo, a menininha geralmente, o pai é meu, né, quero casar com meu pai, e o menino quer casar com a minha mãe. Então a criança entende que ela não pode isso, porque os pais precisam tolerar isso também, né? Mas enfim, daí a criança vai entender que aquilo ali houve uma traição. Ou, por exemplo, também que é o mais comum ainda, sabe aquela assim, na volta a gente compra? Traição. Por que hoje em dia muitos filhos não confiam nos pais? Porque inconscientemente, se o pai mentiu para mim e a mãe mentiu para mim que tinha Coelhinho da Páscoa e não tinha, que tinha aquele Papai Noel e não tinha, que ia voltar e comprar e não comprava, isso não são feridas da traição, porque gerou uma expectativa, porque teve uma fala e essa fala
não foi cumprida. Então é muito comum essas pessoas, por exemplo, na filha da traição, elas sempre querem, sabe aquelas pessoas que desconfiam de tudo, de todo mundo, ai, será que essa pessoa é honesta? Mas ela pode me trair. São pessoas com ferida da traição, porque elas sempre foram tão enganadas, tão lubridiadas, enfim, enganadas por outras pessoas, que elas ficam com esse medo. Ah, obrigado. E ela sempre acha que as outras pessoas vão fazer isso. Então, aquelas pessoas, coração de gelo, sabe? Ai, não amo ninguém, amor não existe. Aquelas pessoas assim, ai, nem homem presta, ninguém presta. Pessoas, coração de gelo, ferida da traição. E pode ser uma traição amorosa? Pode, mas tudo está ligado aqui à nossa infância. Aquelas expectativas que foram geradas e não foram cumpridas. Né? Uma coisa que as pessoas se preocupam muito hoje em dia, que eu sempre falo, né, que como eu sou psicanalista, né, eu faço pós-graduação em neuropsicopedagogia, eu estudo bastante sobre autismo, né, e meu namorado é autista, né, e eu sempre falo para as pessoas assim, a gente não mente, não deve mentir para uma pessoa autista, a gente vai falar que vai fazer uma coisa, a gente tem que fazer. E por que a gente não faz isso para as crianças? Sabe, por que tu vai falar para o teu filho que tu vai fazer alguma coisa que tu não vai fazer? Vamos dar um exemplo. Meus sobrinhos, né, e sobrinhas, eles não gostam de muitas coisas que a minha mãe fala. Né? Por quê? Porque os meus sobrinhos sabem que eu não dou presente. Eu não dou presente para ninguém, né? Não dou presente. Né? Porque eu penso assim, ó, tio André tá aqui, se precisar conversar, desabafar, pode contar com o tio. Mas agora, dar presente, não dou não. E a minha mãe, por muito tempo, ela falava, ai, o tio André mandou, e a minha mãe comprava e ela falava que eu e ela tinham comprado. Eu falei, não mente, gente. E eu falava na cara dura, eu não comprei nada, nem sei o que é isso aí de presente. E os meus sobrinhos, conforme foram crescendo, foram entendendo, sabe, que o que? Ferida da traição. Gente, por que ela estava falando isso? Se ela está mentindo isso, que mais será que ela mente? É por isso que a gente sempre jogo limpo com as crianças. Por que muitos pais não se dão banho com os filhos adolescentes? Porque se mentiram coisas tão simples na infância, o que mais será que não mentiram? Será que eu realmente sou filho de vocês? Será que vocês realmente gostam de mim? Será que vocês realmente me amam? Por mais que a gente não se questione isso, inconscientemente tem essas questões. Se mentiram sobre isso, por que também não estão mentindo sobre isso? Então a gente precisa sempre lidar com a verdade. Por isso que eu até falei para a Val ontem, né? A principal característica que eu admiro nas pessoas é a sinceridade. Por isso que eu acho que, para mim, esse meu relacionamento foi o que mais durou até hoje, assim. Porque o Lucas é extremamente sincero. E isso, para mim, é uma coisa muito prática. Tipo assim, Lucas, eu falei para ele que tinha live. Lucas, tu estende a roupa sim ou não? É prático. Sim, estendo. Simples. Lucas, eu vou fazer isso de comida. Eu quero ou não quero? Não quero. Simples. Sabe? Então, tipo assim, gente, por que a gente não pode ser assim também com as crianças? Claro, a gente entende que as crianças elas precisam entender sobre leis, sobre normas, mas por que a gente também não pode ser tão flexível com as crianças? Por que tem que ser exatamente daquele jeito? Porque quando a gente obriga a criança, por mais que a gente obrigue coisas muito simples, que não precisariam ser obrigação, por exemplo, quero que tu tome banho, mas eu não quero tomar banho. Mas o que tu pode fazer com o teu filho? Ó, tu pode tomar banho daqui a pouco, ou agora. Tu tá dando opção. E a criança vai entender que ela tem o direito de ser vista e respeitada. Vamos lá então, ó. A Tânia falou, confiar desconfiando, o ser humano mudou muito, sou da área da saúde, quantas coisas que o ser humano faz, meu Deus. Pois é, eu também já trabalhei na área de saúde, né, eu trabalhava aqui em questões de HIV, a Val também, né, a Val trabalhou, ela é enfermeira, e daí o que acontece? Eu ando trabalhando em saúde justamente com HIV e infecções sexuais. E o que eu falo para as pessoas, né? Confiança não garante nada. E as pessoas, tipo, nossa, como assim eu vou começar a usar camisinha com meu marido, com minha esposa e tal? Bem, a escolha de não usar é individual, porque a prevenção é individual. Mas depois vai ter que arcar com as consequências de tratamentos, né? E é isso é uma coisa que eu faço. Eu sou sexólogo e o Lucas, a gente usa camiseta. Por mais que os exames dele estejam ok, os meus também, por quê, gente? Porque confiança não garante nada. E a gente demora para entender isso, sabe? Eu confio em mim mesmo. Eu confiaria numa pessoa com o meu comportamento? Sim, mas a outra pessoa não sou eu. E a gente tem dificuldade de conseguir separar essas questões. E daí aqui também eu estou numa posição muito falando de pais, mas lembrando que aqui a gente não está culpando os pais, a gente não está perseguindo eles, sabe? Entendendo que os pais fizeram o que eles puderam fazer. Só que agora é a nossa vez. Porque agora é a nossa vida. Nós devemos fazer essas liberações, essas purificações na nossa vida.
Porque tem muita gente que fica tipo assim, quando vem pra constelação. Ah, é por causa da minha mãe? Ah, então tá, eu sou assim por causa da minha mãe. Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Ok, mas daí quando é que tu vai tomar vergonha na cara de arrumar a tua vida? Ou tu vai ficar sempre nessa posição de vítima, de eu sou coitadinho, isso e aquilo. Daí também não dá também, né? Vamos lá, a Tânia falou, eu também sou enfermeira e assistente social. Olha que bacana, né? Trabalhar com assistência social. Então é isso, gente. A gente precisa fazer a nossa parte, porque os nossos pais fizeram. Por pior que eles tenham feito na infância, eles fizeram o que eles puderam fazer. E daí sabe o que cabe a gente quando a gente for julgar os pais pensando nisso? Como é que foi a infância dos teus pais? E como é que foi a tua infância? Já melhorou? Bem, já melhorou, eles fizeram a parte deles. Tu tá viva. Né? A psicanálise fala muito sobre isso. Por piores que os pais tenham sido, tu tá vivo, então tá bom. Agora tu lide com teus traumas. Essa é a questão, né? A gratidão, eu sei que é muito complicado às vezes quando a gente tem abandono ou qualquer outra situação muito delicada com os pais, mas a gratidão começa de ele ter, né, sido instrumento de te dar a vida. Isso já basta de você ter gratidão, mesmo que você não conheça o seu pai biológico, mesmo que ele tenha te abandonado, a mãe, enfim. O julgar não está na nossa mão, né? Porque nós, seres humanos, temos esse hábito do julgamento. Mas a gente não sabe a história toda, gente. A gente só sabe uma parte da história. O que contam, o que demonstram, né? Quem também acredita em vidas passadas, a gente tem um histórico muito antes daqui, né? Que nem a Sandra pôs, era o que eu podia fazer para eles, é isso. Então, assim, eles fizeram o que podia ser feito, como nós também fazemos o que a gente tem. Ninguém dá o que não tem. Eu gostaria tanto que fulano de tal me desse amor. Se ele não tem amor nem por ele vai dar o que para você? Ele vai dar apego, ele vai dar paixão, ele vai dar qualquer coisa menos amor, porque ele não tem. A gente não dá o que não tem. E às vezes a gente vai para o julgamento, mas a gente tem que conhecer o histórico todo disso. A Tânia pôs, a minha mãe ainda está viva, mas não fala conosco. Então, meu amor, mas assim, por que será, sabe? Tem tantos traumas, tem tantas coisas, mas assim, a gente aproxima, mesmo que a gente não tenha um contato com a pessoa, quando a gente libera o perdão. Não é fácil liberar perdão verdadeiro, mas é necessário, não é para a pessoa. O perdão verdadeiro te liberta, não liberta o outro. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou perdoar, porque a pessoa fez isso aqui, Quem está presa não é a pessoa, é você. Então, a liberação do perdão liberta nós, não o outro. Então, faça por você. E saia desse contexto do julgar. É duro? É duro, deve ser muito duro mesmo ser abandonado. Mas assim, não sabemos o motivo. Você não sabe se é uma coisa que você está aqui resgatando de alguma forma, né? Para ela, é uma pessoa normal. Ela é muito ruim, Val. Então, meu amor, mas o bom e o ruim não é crivo nosso, não é, a gente não tem o direito de fazer esse julgamento do bom e do ruim, sabe por quê? A única pessoa que pode te colocar na balança do bom e do ruim é algo muito acima da gente. Nós humanos não temos o direito de mensurar o que é bom e ruim. É bom e ruim no nosso crivo, é no nosso olhar, né? E todos nós temos a luz e a sombra. Ninguém é bonzinho demais e ninguém é ruim demais. A gente tem as duas, lógico que a gente alimenta mais um lobinho do que o outro às vezes, né? E nesse movimento negativado, às vezes a gente entra no negativo porque a gente abre brecha. Mas se liberta, perdoa. Estou me libertando, Val, aos poucos. Sim, aos poucos, não é milagre. Pode falar, Andrei, que você queria se colocar. Val, já faz a lista das pessoas, né? Porque já são 8h52. Gente, a gente vai fazer um sorteio para quem tá aqui. Tá? Para quem tá na live agora, enquanto vai escrevendo lá as pessoas, eu vou falar as últimas duas feridas. Vamos lá, então. A Val estava falando dessa questão, né, de bom ou do mal. Eu quero falar uma coisa para ti, Tânia. Pensa assim, melhor a tua mãe não falar contigo, ou tu acha melhor ela falar contigo todo dia, te mandando a merda, falando vários palavrões? O que tu acha pior? Eu acho melhor não falar contigo. Porque pelo menos não aumenta esses traumas, essas dores na relação de vocês. Então sempre pensa isso, estar junto não significa que seria melhor, ser diferente não significa ser melhor. Vamos lá então, ferida da injustiça. A ferida da injustiça é quando algo foi negado para essa pessoa.
Então, por exemplo, várias questões, me roubaram uma coisa, tiraram uma coisa de mim, tiraram a minha liberdade, era uma criança que vivia de castigo. Não, Tânia, não precisa pedir desculpas, está tudo certo, fique em paz com isso, está tudo certo, e gratidão por estar aqui. Então, assim, uma criança que ficou muito de castigo, ela se sente injustiçada. O que vai acontecer na vida? Vai ser aquela pessoa que vai ter ódio por tudo e todos. O que ela vai perceber? Tudo para ela é uma competição. Se ela não conseguiu aquilo, logo foi injustiça. Melhor me esquecer ou já esqueceu. Então é isso. Antes ela não falar contigo do que ficar te desqualificando todo dia, te menosprezando, humilhando. Por exemplo, meu pai faleceu em fevereiro desse ano. Ele não gostava de mim porque eu sou gay. E o que eu sempre pensei? Quando eu entrei na constelação, até entrar na constelação, eu ficava pensando, eu gostaria que ele tivesse contato comigo. Depois das constelações que eu entrei em 2015, minha vida mudou. Sabe por quê? Porque eu comecei a pensar assim. Antes ele não falar do que falar toda hora, queria que tu fosse heterossexual, tu não presta, tu não vai me dar neto biológico, todas essas questões, né? Vamos lá então, ferida da traição. Tá. E é escrito às vezes traição. Ai, faltou humilhação. Tá, e daí a gente tem a ferida também da humilhação. O que é a ferida da humilhação? Aquela criança que vive ouvindo o quê? Tu não presta, tu é inútil, tu não serve pra nada. Isso tudo são feridas da humilhação. O que vai acontecer? Uma outra pessoa que possivelmente na vida adulta vai fazer tudo que os outros querem que ela faça para que ela não seja humilhada novamente. Então os pais falam, ai, quero que tu faça direito. Vai lá fazer direito por mais que não queira. Quero que tu seja professor, por mais que não queira ser professor. Por quê? Porque ela quer sempre atender às expectativas dos outros para que ela não entre naquele processo novamente de humilhação. Então eu quero te falar uma coisa, se tu quer se libertar dessas dores, participa comigo, com a Val, nesse tratamento de amanhã. Serão 3 dias seguidos com a mesa radiônica da Alquímica do São Germain, por R$ 135 por pessoa. Se tu quiser colocar alguma outra pessoa, pode entrar essa pessoa pagar também, desde que tu pague 135 por cada um. O que a gente precisa de dados? Nome completo e data de nascimento. E qual é o bônus que eu disse que ia ficar só para quem estivesse aqui? Quem entrar no grupo amanhã, quer dizer, hoje, mas para participar desse grupo, vai ganhar uma sessão coletiva também, em grupo, de uma cirurgia espiritual. Se tu já tentou várias coisas, se tu tem alguma dor no corpo físico, tem que ser no corpo físico, alguma dor muito profunda, que tu nunca consegue, por exemplo, tem gente que tem problema de coluna, tem gente que tem problema nos joelhos, sabe? Se tu tem essas dores no corpo físico, participa com a gente amanhã, porque amanhã, né, nesse tratamento, nós vamos ter uma cirurgia espiritual para dores físicas. Porque tem tanta gente que tem tanto problema de autoestima que chegou a somatizar no corpo físico. Principalmente, por exemplo, assim, essas questões de inflexibilidade, problemas nas juntas, entendeu? Autoestima muito debilitada, a pessoa é muito melancólica, muito triste, provavelmente alguma questão pulmonar. Mas assim, não prometo cura, mas consigo uma melhora muito significativa. Vamos lá, as pessoas estão falando aqui várias coisas, vamos ver aqui, tá? Excelente live, gratidão, tá? Adulto também, Eder, porque no hospital ouvi muito. E já não sei sobre o que tu está falando. Mas, enfim. Tá, depois... Glória. Bom, Andrei, eu coloquei aqui 18 pessoas, porque algumas pessoas saíram e eu não consigo saber quem está aqui ainda e saiu. Então, eu fiz uma relação de 18 pessoas, então você fala... Nós vamos sortear agora, gente. Eu vou mostrar depois aqui no papelzinho aqui quem foi o ganhador, tá certo? Ó, a dona Ila acabou de entrar, vou colocar ela aqui também, né? Vai que ela ganha. Então vamos lá. De 1 a 19, Andrei, fala um número. Tá. 17. Ó, quem ganhou foi a Ângela. Ângela tá aí, ó. É que tá ao contrário, né? A Ângela tá aí e Carol, só se a Ângela não estiver aqui. Se a Ângela estiver aqui, ela ganhou. Tem só 16 ao vivo, mas eu não sei quem saiu, mas tudo bem. Eu consigo ver para ti, Val, peraí. Vê se a Ângela costuma ficar direto. A Ângela tá aqui, já tá aqui. Ah, tá, ela respondeu? A Ângela tá em todas as minhas lives. Parabéns, Ângela. Você ganhou um ritual com a gente de autoestima. Então a gente vai estar te colocando no grupo, eu e o Andrei vamos te chamar, que depois da live aqui eu tenho uma reuniãozinha rápida
uns meia hora, 40 minutos, mas hoje, gente, até às 22 horas você pode entrar. A partir de amanhã já não dá mais, porque a gente mandei preparar todas as mesas, eu tiro as cartas individuais e tudo mais. Eu só preciso dar só uns recadinhos rápidos. Nós estamos com um grupo de Reiki. Parabéns, é isso aí. A Claudinha entrou agora, Claudinha, acabamos de fazer o sorteio. Então, assim, estamos com um grupo com Francisco de Reiki, com taxa também baixinha, de 1 mês ou 3 meses de combo, né? O pessoal já está entrando, pode entrar depois, a gente já começou. Eu, Andrei, vamos fazer vários movimentos aí, que está dando super certo, e a gente está conseguindo resultados, inclusive ele faz para mim, eu faço para ele, e as coisas realmente estão andando para a gente, né? Então, eu quero convidar vocês também que este sábado, aqui na Zona Norte de São Paulo, eu vou estar num bazar com uma amiga que faz 5 anos de marca da Maria Flor, que faz saboaria, velas aromáticas e tudo mais, e eu vou estar fazendo borra de café, borra de chá, tarô e baralho cigano por preços especiais, das 11 às 17 horas, dia 19 agora, na Zona Norte aqui de São Paulo. Eu estou colocando nas redes sociais, mas quem quiser o endereço, venha, vai ser legal, deixa eu fazer sorteios e tudo mais, tá? Então, parabéns, Ângela, depois a gente conversa. A Ângela mora no interior de São Paulo, tá? Eu conheci a Ângela porque ela veio para São Paulo com a filha, a gente se conhece pessoalmente. A Ângela é uma querida, ela está sempre participando com a gente. E vai ser muito bom para você, Ângela, viu? Tenho certeza disso. Então é isso. Quem quiser participar, então, ou me chama, ou chama Andrei. Fala suas redes sociais também, né, Andrei? Ou me chama sim, aqui. Sim. Então, para quem quiser depois fazer alguma terapia comigo, né? Eu sempre comento nas lives da Val que eu participo com todos os perfis, que eu trabalho com tantas técnicas que eu separo em contas diferentes, né? Eu sou psicanalista, sexólogo, constelador, teta healer, astrólogo, apometrista, opero mesas radiônicas, olha, e mais um monte de coisas, né? Mas desde já, Val, gratidão por mais essa live. Gente, venham participar desse tratamento para que tu se liberte e consiga destravar a tua vida em todas as áreas. Porque quando a gente tá com a autoestima travada, tudo trava na nossa vida. Relacionamento amoroso, vida financeira e muito mais. É isso. Muito obrigada, Andrei, mais uma vez por estar aqui com a gente. Vamos ter outras lives, né? A Vânia, pois, gente, foi maravilhoso o trabalho de vocês, eu amei, que a Vânia também participou. A Roberta, boa noite. Aqui a Roberta também está com a gente lá no grupo. Bom descanso, muito obrigada. Tânia, boa noite a todos, ficam com Deus. E a Vânia falou que é outra pessoa, olha que legal. Como fez parte, né? Ela fez as mesas anteriores, ela está agora também no grupo de Reiki com a gente. Então, assim, a gente está aí com um trabalho também, eu e a Roberta, com um livro, né? Mais Esperto do que o Diabo. A gente já vai para o terceiro dia, são 4, né? A Ângela pôs a live, foi maravilhosa, gratidão. A Sandra também está dando boa noite. E eu quero agradecer vocês sempre aqui, né? Essa live vai ficar gravada, vocês compartilham com seus amigos. Boa noite, Lígia, obrigada. E conte com a gente, que vocês precisarem, a gente se coloca a serviço de ferramentas. E, gente, todas as pessoas que eu coloco aqui, a Flávia também falou que amou a live, são pessoas de minha confiança, né? Na qual eu sempre falo que eu sou a cobaia. Primeiro eu faço trabalho com a pessoa e se reverberar na minha vida, eu dou a oportunidade de a pessoa estar aqui conosco. Então, são pessoas de extrema confiança. Como a Carla Bologna, super aconselho também, né, quem está aqui em São Paulo. Olha lá, Carla, pois gratidão pela live, Val e Andrei. A Carla, Andrei, ela é psicóloga há mais de 30 anos e ela tem um grupo, não sei quanto tempo que ela tem de constelação, mas eu tô com ela mais ou menos uns 15, né? Então, tem todo um sentido, né? Nós temos profissionais de ponta, só tomem cuidado com quem vocês se alinham, só isso. Porque na internet tem muita gente que não tem muito a ver, né? Como o Tadashi, uma pessoa de excelência, tanto que eu faço as meditações por conta dele também. Então é isso. Gratidão, Andrei, por tudo, por todos vocês, uma boa noite, e a gente vai esperar vocês aí. A gente tem mais uma horinha aí para as inscrições, é só me chamar ou chamar o Andrei, que a gente faz o processo, tá bom? Beijos. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo com a nossa live de meditação no dia 23, mas é só meia horinha, tá? Mas vem cá que nós vamos fazer uma meditação para essa criança ferida e essa criança interior. Obrigada, Andrei. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau.